Fala, galera Descomplica! Tudo certinho com vocês? Eu sou Bruna Ciani, professora de Geografia, e o Quer Que Desenhe de hoje traz um resumo sobre desastres ambientais. Vamos descobrir o que configura um desastre ambiental e quais são os principais que aparecem em provas e vestibulares. Se você está estudando para a prova ou para o vestibular, deixa um like nesse vídeo. Se inscreve também no nosso canal para não perder nenhum vídeo nosso. Além de resumir rapidinho os desastres ambientais, deixamos um link na descrição para assinar o Descomplica com desconto e ter acesso ao curso completo, que inclui preparação com todas as aulas, materiais e exercícios para mandar bem no vestibular e no Enem. Também deixei o mapa mental do vídeo completo para download aqui no link da descrição. Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso mapa mental favorito. Desastres ambientais podem ser entendidos enquanto situações nas quais dinâmicas naturais, com auxílio das ações antrópicas ou não, causam perda de vidas humanas, ferimentos ou prejuízos materiais significativos para as pessoas. É importante começar pensando nisso, uma vez que as dinâmicas ambientais acontecem normalmente. Por exemplo, um deslizamento de terra na encosta de um morro sem absolutamente ninguém não configura um desastre por si só. Nessa situação, solo e rocha deslizam pela montanha e se depositam na base do morro ou montanha. É a partir dessa dinâmica natural que ocorre a deposição de sedimentos e formação de bacias sedimentares, que nos permitem, por exemplo, encontrar carvão mineral e petróleo alguns milhares de anos depois. Mas, se a situação do deslizamento de terra gera prejuízos materiais ou vítimas fatais, aí sim isso se configura como um desastre. Os desastres ambientais são, portanto, sempre compostos de uma dinâmica natural associada a um desequilíbrio dessa dinâmica provocada pela humanidade. Todos os exemplos de desastres ambientais que veremos aqui terão esses componentes. Vamos ver o funcionamento ambiental ou natural em questão, a ação humana que pode agravar esse processo quando houver, e a consequência humana que torna um fenômeno passível de ser entendido enquanto um verdadeiro desastre. Então, vamos ver quais os principais desastres ambientais comuns de caírem no vestibular. Infelizmente, é comum no Brasil que todos os anos vejamos sendo reportados na televisão situações de morte e realocações de pessoas em função dos deslizamentos de terra. Também chamados de movimentos de massa, os deslizamentos de terra são fenômenos nos quais pedaços do relevo se desagregam da encosta e escorregam morro abaixo, se depositando na base. Essa dinâmica ambiental está relacionada a processos erosivos, onde pedaços do relevo se desagregam e são levados morro abaixo pela gravidade. As fortes chuvas estimulam esse processo, que se relaciona à erosão pluvial. Por isso, nas estações chuvosas, sobretudo no verão, pelo nosso clima tropical, as notícias de deslizamentos são mais frequentes. As gotas de chuva se infiltram pelas rochas e solo, ajudando a desagregá-las. A chuva que escorre pela superfície, chamada de escoamento superficial, também arrasta as camadas superficiais do solo. A humanidade pode intensificar esse fenômeno natural a partir da retirada de cobertura vegetal. As raízes das plantas podem ajudar a agregar e fixar o solo, reduzindo a erosão e a chance de deslizamentos. Desse modo, o que torna essa dinâmica ambiental um verdadeiro desastre passa pela insuficiência das políticas de moradia e habitação e a dificuldade de fiscalização por parte da Defesa Civil. Essa é a realidade catastrófica na qual, todos os anos, milhares de pessoas perdem suas casas e centenas perdem a vida por conta dos deslizamentos no Brasil. Outra situação que se relaciona a dinâmicas ambientais e causa desastres são as enchentes. Esse fenômeno é super comum no meio urbano. Está associado à impermeabilização do solo urbano, que reduz a infiltração. Imagine essa impermeabilização como o asfaltamento e pavimentação do solo para construir cidades, caro aluno. O asfalto e calçadas não permitem que a água infiltre no solo como anteriormente, tornando-o impermeável, beleza? Portanto, quando chove, a água da chuva bate no asfalto e não infiltra, escoando pela superfície e aumentando o volume de águas nas ruas. Para agravar a situação, rios subterrâneos, usados para esgoto e saneamento, tendem a aumentar seu volume a partir das chuvas. A única entrada de água da chuva que escoa por cima seriam os bueiros, que pelo aumento do volume dos rios começam a transbordar, aumentando muito as enchentes. Outro ponto são as construções de bairros ou cidades em regiões de baixada, regiões que naturalmente já são captadoras ou receptoras de água dos rios.
Regiões de baixada, para a geografia, são regiões literalmente mais baixas, de planícies, entre montes ou vales, terrenos baixos que naturalmente estão localizadas onde confluiriam os rios. São captadoras e receptoras de água na dinâmica do relevo. Essas regiões já possuem a tendência de ter alagamentos em períodos chuvosos. Com a urbanização, que impermeabiliza o solo das adjacências, as enchentes nas baixadas aumentam, fazendo com que casas e comércios fiquem totalmente alagados, com um volume de água crescente a cada ano. Esse desastre ambiental tem influência direta da humanidade, que arquiteta modelos de urbanização que não consideram uma dinâmica hídrica básica de infiltração da água. As enchentes geram muitos prejuízos materiais e também mortes. Agora, vamos ver um desastre ambiental que é sinistro. Graças a Deus, não é tão comum no Brasil. Vamos falar dos tornados e furacões. A existência dos tornados e furacões se dá pela dinâmica natural climática. Trata-se de zonas de baixa pressão atmosférica, relacionadas a regiões onde o ar é relativamente mais quente que seu entorno. Pela lei de convecção natural, olha eu me metendo na física, meu povo. O que é frio desce, por ser mais denso, e o que é quente sobe, levando umidade para as camadas superiores da atmosfera. Quando esse movimento ascendente de massas de ar são intensos e envolvem grandes quantidades de umidade, formados em cima dos oceanos, por exemplo, podem se formar furacões. Quando o ar mais quente sobe, abre espaço para a entrada de mais ar quente na base, que vai subindo também. É pela forma como essa dinâmica acontece que o movimento de subida do ar se dá de modo rotatório. Vocês estão ligados na diferença entre ciclone, furacão e tornado? Só para vocês saberem, ciclone é o nome genérico para o movimento de subida de ar, para as regiões de baixa pressão atmosférica. Quando os ventos atingem velocidade superior a 118 km por hora, são chamados de furacões ou tufões. São nomes regionais. Furacões são os que ocorrem no Oceano Atlântico e leste do Pacífico, e tufões nos oceanos Pacífico e Índico. Furacão e tufão são, portanto, nomes ocidentais e orientais, respectivamente, para o mesmo fenômeno. A temperatura da água dos oceanos precisa estar superior a 26,5 graus Celsius. São tempestades enormes, possíveis de serem vistas por satélites. Ao atingir o continente, furacões e tufões perdem sua força. Já os tornados também são um movimento de ar giratório ascendente, mas com área menor e maior intensidade. Sabe aquele funil que estamos acostumados a ver em filmes e que encosta no chão, causando grande destruição? Então, esses são os tornados. São mais concentrados e podem ser vistos claramente a olho nu. Seu diâmetro não passa de 2 km e apresenta por característica ter baixa duração. É, portanto, intenso e rápido. O perigo é que eles se formam no continente e não no oceano. A humanidade ajuda a agravar essa dinâmica natural climática e descomplica? Sim, por conta do aquecimento global, que aumenta a temperatura média dos oceanos sazonalmente, podendo ter como consequência a maior frequência de tornados e furacões. Entre São Paulo e Rio Grande do Sul, considerando também partes do Centro-Oeste, os tornados são mais propícios a surgir nessas áreas do Brasil em função do tipo de relevo e convergência de massas de ar. Já os furacões não são comuns, pelo mar da costa brasileira não ser tão quente, onde as maiores temperaturas não passam de 26 graus, mais especificamente em partes do litoral nordestino. A mudança de velocidade e direção das correntes de ar e marítimas também não são características dos países equatoriais, mas já houveram ciclones extratropicais no sul do Brasil, pela convergência de massas de ar quente e fria. Não é comum, mas pode ocorrer. Um país que lida bastante com tornados e furacões é os Estados Unidos. Se quiser saber mais sobre isso, pede aqui nos comentários um mapa mental sobre fenômenos climáticos que a gente faz para vocês. Por fim, um desastre ambiental que pela primeira vez a humanidade não tem muita culpa são os terremotos. Eles ocorrem pela liberação de energia sísmica do interior da Terra, que, ao atingir a crosta, pode causar tremores. Quando ocorrem no continente, são chamados de terremotos. Quando ocorrem no oceano, são chamados de maremotos. Maremotos, quando muito intensos, podem gerar ondas gigantes, chamadas de tsunamis. São comuns em regiões de limites de placas tectônicas. Visualiza comigo como isso ocorre. O planeta, no seu interior, é super quente. A parte mais externa do magma é a crosta e está solidificada. Ela é relativamente bem mais fina do que a quantidade de magma que está embaixo dela. Por conta disso, essa crosta fina, a qual estamos em cima, se quebra e se movimenta.
A energia do interior sempre pressiona para sair. Quando ocorrem quebras, fissuras ou movimentações na crosta, acontece a liberação da energia e os tremores. Assim, sobre a humanidade influenciar ou não, é realmente bem difícil a gente conseguir mudar ou interferir nessas dinâmicas internas do planeta, também chamadas de processos endógenos, se cair no seu vestibular com esse nome. Não esquece, processos endógenos, processos do interior da Terra. Porém, contudo, todavia, há sim estudos recentes que associam explosões no solo para mineração com o aumento da atividade sísmica. A gente é impressionante, né? Consegue mexer em cada coisa. A região do Oceano Pacífico é a que mais possui presença de terremotos e maremotos. O Brasil, por estar bem no meio de uma placa tectônica e não na região de limite, onde o contato com o material do interior da Terra é mais intenso, quase não sente abalos significativos. No Japão, muitos prédios são construídos para não caírem, mesmo quando houverem tremores, situação comum em seu território. Países e regiões mais pobres são mais afetados por não conseguirem captar recursos suficientes para trabalhar sua infraestrutura. A desigualdade é, portanto, o fator humano que torna essa dinâmica natural um desastre. Mesmo trabalhando essa infraestrutura urbana, tsunamis e terremotos podem devastar cidades inteiras, causando inúmeras mortes e prejuízos materiais. Galera, esses são alguns desastres ambientais que podem aparecer na sua provinha, tá? Mas existem muito mais. Não à toa tem crescido o número de pessoas consideradas oficialmente como refugiados climáticos ou ambientais. Pessoas forçadas a deixar o lugar em que vivem, temporário ou permanentemente, em virtude de desastres ambientais, que colocam em risco suas condições de vida. Lembra o que aconteceu aqui no Brasil com Brumadinho e Mariana, né? A construção da barragem Sobradinho pode ser outro exemplo, onde a obra represou a água do São Francisco, submergindo 4 cidades e vários vilarejos, deslocando cerca de 70 mil pessoas. Quer saber mais? Sentiu falta de algum desastre ambiental? Gostou? Teve dúvida? Quer sugerir outros temas? Pede aqui nos comentários. Aproveita e se inscreve no canal para não perder os resumos que subimos aqui. Claro que o conteúdo completo, com curso, cronograma, planejamento de estudo, tá no Descomplica. Olha aqui na descrição os links com desconto para assinar e também para baixar de graça o mapa mental completo. Até o próximo vídeo, queridos. Beijos, abraços e tchau!